Olá! Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira e última edição do Conexão Vozes. No programa de hoje, você confere. Congresso discute proposta de emenda à Constituição, que quer reduzir a jornada de trabalho do profissional CLT. Veja como a inflação diminui o poder de compra para quem vive com salário mínimo em Florianópolis. E ainda como a inteligência artificial impacta o mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Conexão Vozes. A jornada de trabalho do brasileiro pode ser reduzida. Uma discussão no Congresso analisa o fim da escala 6x1, que pode mudar a rotina de milhões de trabalhadores. A escala corresponde a 6 dias trabalhados para um dia de folga. Se a PEC for aprovada, serão 4 dias trabalhados para 3 dias de descanso, sem alterações no salário. A proposta gera debates entre funcionários, empresários e especialistas. No dia 1º de maio deste ano, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propôs mudanças significativas na jornada de trabalho no Brasil, com uma proposta de 4 dias de trabalho na semana, com máximo de 36 horas semanais, sem redução salarial. A proposta foi formalmente protocolada em novembro, após alcançar 194 assinaturas de deputados, número necessário para avançar. Agora, a PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que decidirá sobre sua admissibilidade. Se aprovada, seguirá para comissões especiais, onde poderá sofrer alterações, e depois será votada em 2 turnos no plenário da Câmara e no Senado. Para ser aprovada na Câmara, a proposta precisa do apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados. No Senado, o número necessário é de 49 dos 81 senadores. Segundo a autora da proposta, a medida visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentar a produtividade e gerar mais empregos. A ideia segue uma tendência global que busca equilibrar trabalho e qualidade de vida. Países como Islândia e Nova Zelândia já testaram jornadas reduzidas com resultados positivos em setores específicos. A experiência de motorista é assim, o meu dia a dia eu acordo 4 horas da manhã, né? Aí eu venho pro centro, pego o ônibus aqui, vou até na garagem, saio de lá em torno de 5h40, onde a gente começa a trabalhar até 10h15. Daí tem um intervalo de 1 hora, depois a gente vem, carrega o passageiro, faz várias viagens durante o dia e encerra a jornada em torno de 15 para as 3 da tarde. A sexta, todos os dias, segunda a sexta, todos os dias. Final de semana, daí a gente trabalha um sábado e folga no domingo. No outro final de semana a gente trabalha no domingo e folga no sábado. É alternado, é folga. Hoje a maior dificuldade que a gente tem é a resistência do empresariado. Seja por falta de entendimentos, por exemplo, entendem que só vão abrir 4 dias por semana e não é o trabalhador que vai trabalhar 4 dias. O comércio ele pode continuar funcionando 7 dias por semana se quiser, mas vai ter que ter 2 ou 3 equipes de trabalho para poder manter essa carga nos dias em que um não estiver trabalhando. Na nossa categoria, por exemplo, os bancários, já há 2 campanhas que entram na pauta essa meio pela redução da quantidade de dias trabalhados e quantidade de horas. E agora com a PEC se tornou um debate nacional, né? Isso é muito importante, agora ganha muita amplitude e espero que a gente consiga avançar nisso. Parlamentares da oposição também manifestaram preocupações sobre possíveis impactos, como aumento no desemprego, corte de gastos e aumento no custo da mão de obra. O CEO da Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, se posicionou contra a proposta de fim de escala 6x1. Ele afirma que a proposta é populista e que é preciso considerar os aspectos econômicos. A PepsiCo, por exemplo, reconhece que a escala 6x1 está prevista na legislação brasileira e é utilizada há anos na empresa. A empresa também afirmou que está comprometida com as pessoas e com relações éticas e responsáveis. Pesquisas realizadas em empresas que testaram a jornada de 4 dias mostraram que 71% relataram aumento de produtividade e mais 70% observaram melhora no bem-estar dos funcionários. A PEC já reúne 231 assinaturas, principalmente de parlamentares da base governista. Apenas 5 deputados do Partido Liberal assinaram o texto. Para avançar, a proposta ainda precisará superar debates, audiências públicas e as etapas de votação na Câmara e no Senado. Com apoiadores e críticos em lados opostos, a PEC, que pode extinguir a escala 6x1 e mudar a jornada de trabalho, ainda tem um longo caminho no Congresso Nacional.
A jornada de trabalho impacta especialmente quem tem carteira assinada, ou seja, quem é empregado. Santa Catarina é o estado com mais trabalhadores registrados na CLT no país. Por outro lado, mais de 217 mil negócios foram abertos no estado em 2024. O número de empreendedores cresceu 11% em 2 anos. Mas afinal, você sabe a diferença das contratações de empregador e empregado e das contratações de empresários? No quadro Abreviando, te explicamos mais de forma simples e rápida. Você já deve ter ouvido sobre os regimes PJ e CLT, certo? PJ significa pessoa jurídica, que pode ser tanto uma empresa quanto um microempreendedor individual, o chamado MEI. Essa contratação como forma de trabalho surgiu em 2015, com a aprovação da Lei da Terceirização. Em 2017, a reforma trabalhista contribuiu para o aumento da formalização desse modelo. Já a CLT é a sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi criada em 1º de maio de 1943, no então governo do presidente Getúlio Vargas. Cada modelo tem uma finalidade diferente. Quem trabalha como PJ é um prestador de serviço, ou seja, uma empresa contratada por outra empresa. Por outro lado, no regime CLT, o trabalhador tem a carteira assinada pelo empregador. Mas o que isso significa? Por lei, o CLT tem direito a férias, folgas e descanso semanal remunerado. Também é assegurado o 13º salário, recebimento por horas extras e adicionais e recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E ainda benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Para quem é PJ, a flexibilidade do trabalho é maior. Pode atender diversas empresas ao mesmo tempo e ter uma menor burocracia na contratação. Geralmente, o salário líquido também é mais alto, já que não tem descontos na folha. Mesmo assim, é de responsabilidade da pessoa jurídica arcar com diferentes impostos. Ambos os modelos de trabalho vêm crescendo em Santa Catarina, mas um detalhe importante é que algumas empresas contratam trabalhadores como PJ para exercer funções de CLT, sem receber os devidos benefícios. Isso pode caracterizar como vínculo empregatício e gerar processos trabalhistas. Além de tudo, é uma forma de precarizar o trabalho. Por isso, fique atento às formas de contratação e dos seus direitos como trabalhador. Agora, o foco é no bolso do trabalhador. O salário mínimo, que é base de muitos contratos formais, passa pelo desafio de acompanhar o custo de vida no Brasil. Na reportagem, vamos ver como esse valor influencia o poder da compra e a realidade de quem depende dele para sobreviver. Segundo as leis brasileiras, todos os trabalhadores empregados têm direito a um salário mínimo. Mas como se calcula quanto a gente tem para receber? O cálculo do salário mínimo brasileiro é feito com base em 2 fatores. O primeiro deles é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação do país. E o segundo é o aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede a riqueza produzida no país. O salário mínimo nacional foi criado em 1940. Em 1957 foi quando ele registrou seu maior valor, o que hoje corresponde a R$ 3.188. O salário de hoje equivale a 44% do salário registrado em 1957. Essa perda de valor do salário mínimo aconteceu ao longo dos governos militares, civis militares do golpe de 64, que arrocharam de forma bastante significativa o poder de compra da classe trabalhadora. Nas décadas de 80 e 90, essa política de redução, de não recomposição do salário mínimo continuou, até que ele chegou aos menores patamares em 1995, com valor de R$ 588. Segundo o Diese, Florianópolis tem a segunda cesta básica mais cara do Brasil, ficando somente atrás de São Paulo. Somando então um valor médio de R$ 1.400 aqui na capital catarinense, mais contas básicas de água, luz e internet, a entidade apontou em outubro desse ano que o valor ideal para o salário mínimo deveria ser de R$ 6.769. Leonardo é artista, mas trabalha também como ambulante e faz bicos de barman para complementar a renda. Eu, às vezes, ganhando quase 3.000, 2.500, 2.800,
e às vezes eu não consigo dar um rolê, às vezes eu não consigo ir numa festa que eu quero, às vezes eu não consigo, quem sabe, comprar uma roupa que eu gostaria. Daí tu pensa quem recebe menos do que eu, né? Esse é o caso de Tailine, que é CLTista e ganha apenas um salário mínimo. Não, a gente não sobrevive, né? Porque paga o aluguel que dá para pagar para comer e transporte para o trabalho. É isso, não tem mais nada. Olha, o valor ideal aí, pelo menos uns 5 mil já resolvia os problemas, já pagava umas contas, já ficava com, né, pelo menos o nome limpo, que até isso a gente tá com o nome sujo ainda. Desde a pandemia a gente ainda não se ergueu, sabe? E ainda assim não faltam alegrias e sorrisos. Vai ser herdeira, né? Fosse ser herdeira, ia pagar tudo. Agora, vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere os desejos e desafios da geração Z no mercado de trabalho. E saiba mais como a inteligência artificial impacta na vida do trabalhador, no quadro Microfone Aberto. Fique com a gente! Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Estamos de volta com Conexão Vozes. A relação com o trabalho e as expectativas profissionais podem variar entre gerações. Nascido na era digital, os jovens da geração Z têm novos desejos para o mercado, mas também enfrentam novas dificuldades. Conectados, inquietos, determinados. A geração Z representa cerca de 21% da população brasileira, segundo o último censo do IBGE. São os nascidos entre a metade dos anos 90 até meados de 2010. Um grupo grande que enfrenta desafios para entrar e permanecer no mercado de trabalho. Em geral, o Brasil tem 6,9% de desempregados, menor número desde 2014, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Para os jovens, entretanto, esse número é maior. 14,3% dos que têm entre 18 e 24 anos, a maior parcela da geração Z, estão sem emprego. Beatriz tem 24 anos e está na segunda graduação, uma escolha para se adequar às vagas disponíveis e buscar condições mais dignas de vida. É uma sensação de frustração, né? Uma sensação de desconforto. Eu tive um professor de macroeconomia, 3, inclusive, durante a graduação de economia, que ele comentou que é muito frustrante para o jovem brasileiro. Hoje ele está entregando tempo e ele tem um custo de oportunidade em relação à graduação que ele está fazendo, sendo que ele não tem certeza se ele vai ter emprego depois dessa graduação. Então é uma sensação de frustração mesmo. Essa geração também tem prioridades diferentes. Segundo um estudo das empresas Alice e Beneficência Portuguesa de São Paulo, quase 50% dos jovens buscam um empregador mais flexível, 43% valorizam plano de saúde e 34% transparência na comunicação. Você tem uma cultura brasileira de você tentar treinar o seu funcionário para ele se perpetuar 5, 10, 15 anos na empresa. E o jovem hoje está muito mais dinâmico, né? Muito mais ávido por desafios. Eles querem equilíbrio, realização pessoal e salários compatíveis com os custos de vida. Contudo, as expectativas das empresas e empregadores são outras. Buscando mais ganhos e menos gastos, as vagas ofertadas não são o que os jovens idealizam. Mas, para quem precisa do dinheiro,
muitas vezes são a única opção. Talvez a grande maioria das pessoas jovens que buscam trabalho, principalmente aquelas que não têm uma formação superior, nem tem esse espaço de questionamento e tem que se submeter a essa lógica de longas jornadas de trabalho, de trabalhos informais, trabalhos inseguros, assim. Então, eu acho que a perspectiva sociológica que a gente pode colocar aí, primeiro é essa, assim, né, de quais são esses jovens que têm essa possibilidade de questionar o mercado de trabalho dessa forma. Mas então, como conciliar as aspirações de jovens e das empresas? Vamos pegar assim, ó, o empresário, ele tem dificuldade de tocar o seu negócio para frente se não tiver as pessoas. E as pessoas têm as suas expectativas. Se a expectativa cai, a pessoa sai de cena. O empreendedor fica sem ninguém. Então, a próxima pessoa que ele vai trazer, ele sabe que ele tem que atender, ele tem que elevar um pouquinho o nível da expectativa. E assim, a gente vai caminhando junto, entendeu? Para a pesquisadora Júlia, essa estratégia impacta menos as empresas e mais o trabalhador. Esse discurso vem aí para pautar a mudança e a regulamentação do trabalho como algo, enfim, é inevitável. O mercado vai ter que se regular e a gente vai ter que se adaptar às tecnologias e ao mercado, e os trabalhadores vão ter que ceder e perder seus direitos. Assim. A inteligência artificial, ou IA, tem sido implementada em diversas áreas e muitas vezes acaba substituindo profissionais dentro das empresas. No microfone aberto de hoje, o público levanta questões sobre o impacto que isso pode trazer para o mercado de trabalho. E o especialista Marcelo Barcelos responde. Barcelos é doutor e professor em jornalismo, pesquisa sobre a atuação de IA no trabalho e inteligência artificial generativa. Eu gostaria de perguntar, eu como um estudante da área de tradução, se você acredita que em algum momento a inteligência artificial consiga suprir o que até então só o humano conseguiu suprir na questão das traduções e na questão da linguagem. O fato é que as IAs, sobretudo as que produzem algum tipo de texto, imagem, e que geram insights para conhecimento, essas IAs elas tendem a complementar, né? No caso de estudos da tradução, a gente percebe que, se bem utilizada, uma IA pode auxiliar uma pesquisa, pode auxiliar a descoberta, né, de elementos dentro de um dialeto, dentro de uma linguagem, né, dentro de uma tradução, que estão escondidos ali, né? Que a leitura humana, na superfície, por conta da quantidade de dados, não conseguiu entregar. Agora, substituir mesmo, eu acredito que a figura humana ainda é preponderante. Oi, Marcelo, eu queria saber se existe alguma previsão para a inteligência artificial ser institucionalizada na realização de decisões no judiciário. É difícil a gente, de novo, fazer uma previsão de que a IA vai ser institucionalizada no judiciário. O que a gente tem hoje são bons exemplos, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, né, no CNJ, em que ferramentas de IA ajudam a organizar processos, ajudam a levantar sentenças, ajudam a agrupar informações que estão ali perdidas, né, em dezenas de milhares de processos. A minha dúvida é a seguinte, as pessoas com o passar do tempo estão ficando mais preguiçosas em programar ou a IA que está evoluindo mais nesse nível? Eu acredito que as duas coisas, né? As pessoas estão hoje se utilizando do imediatismo que a IA nos permite, né? Seja um banco de dados que usa texto, imagem, vídeo, para nos entregar algo pronto, mas que muitas vezes não tem equiparação, que não tem verossimilhança. Então, qual é o nosso papel nesse momento? É de julgar a IA, né? Nós temos que julgar se aquele conteúdo ele é verdadeiro, se ele corresponde, se ele é verossímil, e para responder isso eu preciso pesquisar. Então, automaticamente, aquilo que a IA me dá não é algo pronto. É algo que eu vou ter que reelaborar. Oi, Marcelo. Eu gostaria de saber qual que é o impacto do IA, né, do uso da IA, na criatividade das pessoas. Eu não tenho dúvida de que os sistemas inteligentes, né, os sistemas de geração de linguagem natural, seja por vídeo, por áudio, por texto,
impactam nossa criatividade, sim, e eu defendo que impactam positivamente porque nos fazem ver para além do status quo. Quando a gente está gerando uma imagem, por exemplo, ou a gente está criando um cenário com uma IA, como, por exemplo, esse robô que está gravando aqui, que está se passando por um repórter do futuro, eu estou conseguindo imaginar, visualizar isso de maneira concreta. Então, eu posso pensar sobre esse material, né? Então, eu tenho algo empírico, eu tenho algo objetivado, algo tangível. Em cima disso, eu posso criar. E eu, partindo dessa perspectiva, eu não estou mais no âmbito da imaginação. Fazer um telejornal também dá trabalho. Para o programa ir ao ar, muitos ajustes são feitos. Mas hoje queremos te mostrar os erros de gravação do Conexão Vozes ao longo desse semestre. 3, 2, 1, gravando. Entendi. Tá. Imóveis mais caros levam a... Olá! Olá! Na primeira edição do quadro... Desculpa, gente, fiquei muito nervosa. Fala, olá. A diretora do Departamento de Gestão da Moradia Estudantil, Branda Vieira, afirmou que quando Respira, Isa. Que saco! Garota, a gente tá se bobeando. Pensa isso. Não, sim, mas... Continue nos acompanhando pelo Instagram, @conexão.vozes. Até o próximo programa. Tchau! Cara, sim, você tchau. Eu falei tch. Me cortaram. E saiba como a inteligência artificial impacta na vida do mercado de trabalho no quadro Microfone Aberto. Ai, vamos gravar de novo? De novo? Vamos fazer O Conexão Vozes fica por aqui. Foram muitas histórias contadas. Esperamos que você tenha gostado do nosso trabalho, assim como gostamos de ouvir vozes para fazermos jornalismo. A turma de 2024.2 aprendeu muito com essas experiências e agradece a sua companhia até aqui. Se sentir saudade, acesse nosso Instagram, conexão.vozes. Acompanhe os telejornais de 2025. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tchau!